Capítulo 1. Função, autoridade e alcance da estrutura conceitual. Função. 1.1. A estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a divulgação dos relatórios contábeis de propósito geral das entidades do setor público, RCPGs, os quais devem ser elaborados com base no regime de competência. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, aplicará estes conceitos no desenvolvimento das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, NBC-TSP, e nas demais disposições aplicáveis à elaboração e divulgação dos RCPGs. Autoridade. 1.2. Não convergido. 1.2. Aos requisitos obrigatórios relacionados ao reconhecimento, mensuração e apresentação das transações e outros eventos e atividades evidenciados nos RCPGs são especificados nas demais NBCs-TSP, aplicando-se, subsidiariamente, os conceitos descritos nesta estrutura conceitual. 1.2. Em caso de eventual conflito entre esta estrutura conceitual e outras NBCs-TSP, prevalecem as disposições específicas vigentes nestas últimas em relação às constantes na primeira. As referências às NBCs-TSP abrangem as NBCs-T16 nas partes não revogadas destas últimas, vê dispositivos de revogação nas disposições finais desta estrutura conceitual e nas demais NBCs-TSP. 1.3. Esta estrutura conceitual pode fornecer orientações para lidar com situações a serem evidenciadas pelas entidades do setor público que não são tratadas por outras NBCs-TSP ou por outras disposições do CFC aplicáveis às entidades do setor público. Nessas circunstâncias, os profissionais da contabilidade podem consultar e considerar a aplicabilidade das definições, dos critérios de reconhecimento, dos princípios de mensuração e de outros conceitos identificados nessa estrutura conceitual. Relatório Contábil de Propósito Geral das Entidades do Setor Público, RCPG. 1.4. Os RCPG são os componentes centrais da transparência da informação contábil dos governos e de outras entidades do setor público, aprimorando-a e favorecendo-a. Os RCPGs são relatórios contábeis elaborados para atender às necessidades dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender a finalidades ou necessidades específicas de determinados grupos de usuários. 1.5. Alguns usuários da informação contábil podem ter a prerrogativa de exigir a elaboração de relatórios para atender às suas necessidades específicas. Mesmo que esses usuários identifiquem que a informação fornecida pelos RCPGs seja útil aos seus propósitos, esses relatórios não são elaborados especificamente para atender a essas necessidades. 1.6. Os RCPGs podem compreender múltiplos relatórios, cada qual atendendo a certos aspectos dos objetivos e do alcance da elaboração e divulgação da informação contábil. Os RCPGs abrangem as demonstrações contábeis, incluindo as suas notas explicativas, doravante referido como demonstrações contábeis, a menos que especificado em contrário. Os RCPGs abrangem também a apresentação de informações que aprimoram, complementam e suplementam as demonstrações contábeis. 1.7. Alcance da elaboração e divulgação da informação contábil estabelece o limite relacionado às transações e outros eventos e atividades que podem ser reportados nos RCPGs. O alcance dos relatórios é determinado pela necessidade de informações dos usuários primários dos RCPGs e pelos objetivos da elaboração e divulgação da informação contábil. Os fatores que determinam o que deve estar no alcance da informação contábil são abordados no capítulo 2. Alcance da estrutura conceitual e das NBCs-TSP. 1.8. Não convergido. 1.8. A esta estrutura conceitual e as demais NBCs-TSP aplicam-se, obrigatoriamente, as entidades do setor público quanto à elaboração e divulgação dos RCPGs. Estão compreendidos no conceito de entidades do setor público, os governos nacionais, estaduais,
distrital e municipais e seus respectivos poderes, abrangidos os tribunais de contas, as defensorias e o Ministério Público, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas congêneres das administrações direta e indireta, inclusive as empresas estatais dependentes. 1.8. B. As empresas estatais dependentes são empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesas com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesas de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. 1.8. Se as empresas estatais independentes são todas as demais empresas controladas pelas entidades do setor público que não se enquadram nas características expostas no item 1.8b, as quais, em princípio, não estão no alcance desta estrutura conceitual e das demais NBCs-TSP, ver item 1.8d. 1.8. D. As demais entidades não compreendidas no item 1.8a, incluídas as empresas estatais independentes, poderão aplicar esta estrutura conceitual e as demais NBCs-TSP de maneira facultativa ou por determinação dos respectivos órgãos reguladores, fiscalizadores e congêneres.